Diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, ou em outra versão está escrito, assim como uma mãe está sempre disposta a consolar o seu filho, alguém, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Amém? Então nós vemos aqui o Senhor usando a figura da mãe em relação ao filho, a mãe presente, que consola, que cuida o seu filho. Então Deus, ele usa a figura da mãe, dizendo, assim como uma mãe consola o seu filho, e esse cuidado que Deus tem conosco não é apenas quando você está precisando de uma palavra de encorajamento ou de uma palavra de consolo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem muitas pessoas que visualizam Deus assim, que Deus está pronto para te dar uma palavra de conforto, para te dar uma palavra de consolo. Não, não é só isso. Isso aqui fala de relacionamento. Isso aqui está falando de intimidade, de cuidado, de fato, de presença. Presença. Uma mãe que é presente. Aleluia. Assim Deus está dizendo. Eu estou presente. Sempre presente. Amém. Presente. Então tem pessoas que se esquecem da presença de Deus, da presença de Deus. E ele usa a figura da mãe, a mãe que está sempre presente, consolando. E ele está dizendo para Israel que vai chegar este momento em que Israel seria consolado, seria como uma mãe amparando e o filho se amamentando dos peitos da mãe. Assim é Deus, o cuidado de Deus. Está dizendo sobre consolo, sobre amparo. Deus está dizendo, eu vou te amparar, eu estou te acolhendo como uma mãe, quando vê uma criança machucada, uma criança doente, uma criança que está chorando, uma criança que está triste, e ela vai lá e ampara essa criança, ela acolhe essa criança, ela oferece os seus peitos para a criança. Assim é Deus. É uma mãe presente. Está falando de filhos adultos, filhos que são casados, e bem-aventurado é um filho, mesmo casado, que tem sua família, que tem uma mãe que ora, que intercede, porque os pais são autoridades em cadeia em relação aos filhos, e uma palavra de uma mãe tem um peso extraordinário, um peso muito grande. Eu já vi filhos sendo destruídos por causa de uma palavra de uma mãe, por causa de uma palavra negativa de uma mãe. Eu já vi famílias, gerações sendo destruídas, tendo uma vida totalmente destruída por causa de uma palavra de um pai, de uma mãe. Entendeu? Então, os pais são autoridades em cadeia. Então precisamos vigiar a nossa boca em relação aos nossos filhos. Precisamos vigiar muito. Então Deus usa a figura da mãe, mas aquela mãe que não amaldiçoa, que não traz uma palavra negativa, não, mas uma mãe que ampara, que acolhe, que abraça. Os irmãos, ler o contexto, os irmãos vão ver que é exatamente isso.
uma mãe que conduz o seu filho. E é exatamente isso, é sobre a presença de Deus. Não é apenas quando o filho precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. O texto não quer dizer isso, mas está querendo dizer sobre a importância da presença. Deus está dizendo, eu estou presente, tanto nos dias bons, quanto nos dias ruins. Aleluia. Sou eu que te oriento. E o Salmo 23, ele explica muito bem isso. Davi, ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, ou seja, era um homem que tinha intimidade com Deus. Intimidade. É um homem que se relacionava com Deus, falava com Deus. E ele era um pastor de ovelhas também. E ele estava sempre presente para defender as ovelhas dos ataques dos animais selvagens, dos animais ferozes. Davi estava ali como um pastor defendendo, pronto para defender as ovelhas. Parecia um urso, ele ia lá. Olha que o urso é um dos animais mais temidos. Leão, tigre, urso são os animais, onça. São animais temidos, terríveis. É só Deus, meu irmão. Se você se deparar com um urso, dobre o teu joelho, clame. É só Deus mesmo. Não adianta correr, não adianta subir em árvore, porque o urso vai até na árvore. Se você se deparar com um leão também, com uma onça, meu irmão, ore mesmo. Tu vai virar um jantar, um almoço, uma refeição. Pode ter certeza. Mas Davi, ele lutou. Ele tinha tanta presença de Deus que ele enfrentou o urso. Ele enfrentou o leão. Aleluia. Veja isso, irmão. A presença de Deus na vida daquele homem. Você sabe por quê? Porque ele tinha intimidade, ele era amigo de Deus. Aleluia. Ele era companheiro de Deus, ele dialogava. Imagina, ele com as ovelhas ali do seu pai, naqueles pastos. Imagina quantas ideias ele trocava com Deus. Olha, assim como eu cuido das ovelhas, cuidado que Deus tem. E ele escreve o Salmo 23, exatamente retratando este cuidado, sendo ele também pastor, que cuida, que direciona, que orienta as suas ovelhas. Amém, Jesus. Que orienta, que guia as suas ovelhas. Porque a pessoa que é verdadeiramente ovelha, ela se deixa levar, ela deixa ser guiada, e ela aceita a correção, ela aceita a vara, ela aceita a correção, a disciplina, a pessoa aceita. Então essa é uma ovelha. E o Salmo 23, o Davi, ele retrata muito bem. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Na tradução original, diz assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não me faltará. Tá? Esse nada aqui, ele foi traduzido e colocado aqui. Mas no original está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Só isso. Não me faltará. Não me faltará o pastor. Está falando da presença de Deus, do pastor na vida da ovelha. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não me faltará quem? O pastor. A ovelha pode contar com a presença do pastor. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Aleluia. Então o pastor é que está no controle, é que está no comando. Então no texto, em seguida, nos textos, você verá que é exatamente isso. Está falando de presença. Está falando da presença. Lembra a figura da mãe sempre presente com o filho? E eu estou vendo isso em casa todos os dias.
Porque nós temos uma bebê que é totalmente dependente. Jamais a gente vai deixar uma criança sozinha em casa. Jamais a gente vai deixar de alimentá-la, de acolhê-la. Jamais. Então, quem é mãe sabe disso. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele usa a figura da mãe para tentar te explicar o cuidado que Ele tem com você. Amém. Com você. Glória a Deus, Senhor. O cuidado que Ele tem, a preocupação que Ele tem com você. Então é isso. E Davi, ele fala também da presença do pastor, deste Deus maravilhoso, a presença dele. Glória a Deus. Então é Ele quem nos dá toda providência. É Ele quem nos fornece todo o suprimento. Tudo é Deus, irmãos. É Ele que te dá saúde para você trabalhar. É Ele quem abriu as portas para você. Verdade. É Ele quem te deu habilidade, sabedoria. Essa profissão que você exerce, ou que você pretende exercer, é Deus. Porque Ele é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Tudo emana dEle. Todo dom perfeito, toda sabedoria, tudo vem lá do alto, vem lá do Pai das luzes. Aleluia, Deus. Onde não há mudança e nem sombra de variações. Tiago 1:27. Então todo dom perfeito, essa habilidade que você tem, essa profissão que você tem, foi Deus quem te deu. Glória a Deus. Aleluia. Essa inteligência, esse entendimento, essa habilidade, é Deus quem te deu. Essa ciência, como Deus me deu a ciência. É Ele que me deu. Verdade, Deus. É Ele quem opera. Quando eu sou usado para cuidar da vida emocional de alguém, é o próprio Deus. E nós vemos isso no Salmo 23. Nós vemos Deus tratando com as ovelhas, provendo alimento, descanso, cura física, Aleluia. cura emocional. Verdade, E Deus. também entrando na vida espiritual. Então eu vejo a bênção aqui, ó. Bênção financeira, providência, material. Eu vejo providência espiritual aqui no Salmo 23. E providência emocional. Física, emocional e espiritual. E muito mais. Então, Ele nos faz deitar. Olha só, a presença do pastor. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele não me falta. O pastor está comigo em qualquer momento. Nos dias bons e também nos dias ruins. Tá? Nos dias maus. O dia mau chega para pequeno, para grande, para aqueles que são menos favorecidos, para aqueles que são abastados, para aqueles que são ricão. O dia mau também chega para eles. O dia mau chega para pequeno, para grande, para pobre, para rico. Para aqueles que têm status, o dia mau chega. A questão é, você está preparado para passar por este momento? Aos Efésios 6,13, a recomendação de Paulo está dizendo assim, olha, portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, você esteja firme. E tendo feito de tudo, fica firme. Aleluia. Firme. Amém. Aleluia. Então assim, se revista de toda a armadura, para que você venha resistir o dia mau. O dia mau chega. Está comprovado que o dia mau chega. O problema é que muitos não estão se preocupados em se revestir da armadura de Deus. Se preparar para que quando esse dia chegar, ele está firme. Aleluia. Ele está firme. Glória a Deus. Então precisamos tomar cuidado com a tal da zona de conforto.
Tá bom? A zona de conforto deixa os crentes parados, estagnados. As pessoas não se preocupam mais em jejuar, em buscar na madrugada. Para que eu vou fazer campanha? Minha casa tem abastança. Para quê? Para que isso? Então eu não vou orar não. Então a pessoa fica acomodada. Aí chega o dia mau, ela fica desesperada, apavorada, porque ela não se preparou. Ela não se revestiu da armadura. Ela não está firme. Ela não se preparou para o dia mau. Tá? Então o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará o Deus na nossa vida, porque Ele é como uma figura de uma mãe para nós, tá? Ele nos faz deitar em verdes pastos. Aqui está falando de providência, de alimento, está falando de providência financeira, está falando de comida, de pão, não vai te faltar pão, é Ele que vai te guiar, é Ele que nos orienta, é Ele que está conosco, Aleluia. é Ele que vai passar conosco, Jesus, guia nossa mente pelas águas tranquilas. Então Deus tem pão, Deus tem água, Deus tem suprimento para nós. Agora vem a bênção emocional. Uma bênção emocional no verso 3, refrigera minha alma. Isso aqui é uma bênção emocional, de ordem emocional. Quando você está aflito, angustiado, preocupado, ansioso, você tem a presença do pastor, do teu aleluia. Pai, que está te refrigerando. Obrigada, Jesus. Te amparando, refrigera minha alma. Isso aqui é saúde emocional. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele entra com uma intervenção em sua vida, porque Ele é justiça. Ele está sempre disposto a te guiar. Vereda é caminho. É Ele que vai te orientar, vai te dar uma palavra de orientação. Olha, aqueles que são amigos de Deus, que são ovelhas, que são direcionadas, eles vão trilhar pela vereda da justiça, por amor do nome dele. Amém? Deus, e amém. O dia mau chega onde? No verso 4. Aqui chega o dia mau. Aqui chega o dia mau. Tá? Não é porque Ele está presente na minha vida que eu não vou passar pelo dia mau. Lembra que eu falei? O dia mau chega? Chega para todos, meu irmão. Chega para todos, um dia mau chega. E no verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que eu não vou temer mal algum? Porque eu sei que a presença dele está comigo. A presença dele está comigo. O dia mau chegou. Então não temas. Talvez você entrou aqui preocupado, preocupada, triste, angustiada, com problemas emocionais, com ansiedade lá em cima. A onda está querendo te sufocar, o fogo ardente da prova está querendo te abrasar. Mas papai está com você. Aleluia, oh glória. Ele está usando a linguagem da mamãe aqui, olha. Eu estou aqui te amparando, te acolhendo. Amém, você Jesus. vai mamar, você vai se amamentar. Tem rios limpinhos para você saciar. Tem providência divina. Mas, sabe de uma coisa? O dia mau chega. Mas ainda que esse dia mau chegue, não temas. Porque a presença dele está contigo. Aleluia. Verdade, e ele Deus. tem mesa para você. Amém. Isso aqui é honra, tá? Honra. Essa mesa aqui está falando de honra. Amém. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Amém. Deus te coloca Amém, em lugares Jesus. que você não espera. Deus tirou Davi lá do pasto, lá do meio dos carrapichos, lá, e colocou ele sentado à mesa. Na Aleluia. Deus. Foi isso que Deus fez. Amém. Deus tem sempre uma mesa preparada no deserto. Eu creio, Jesus. Aleluia. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Obrigada, Hoje a gente Jesus. termina essa mensagem. É muito bom. Tá, irmãos? O tempo é muito limitado. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, graças Obrigada, te damos Jesus. por essa palavra, Deus. por este momento, por entendermos que o Senhor é conosco. O Senhor está na nossa vida. Amém, Jesus. O Senhor está presente. Eu quero te louvar, te agradecer de todo o coração, assim como uma mãe que ampara, que se compadece Obrigada, do filho, Jesus. que está sempre preparada para acolher
o filho, a filha. Sim, o Senhor está sempre presente para nos consolar, para nos amparar. Eu tenho certeza que o Senhor tem honra para dar para este irmão. Este irmão vai se assentar à mesa. Eu creio, em nome Deus. de Jesus. Aleluia. Eu creio na presença daqueles que meneiam a cabeça, que diz que não vai dar certo, pessoas que só ficam te amaldiçoando. Tu vai ser honrado na presença de todos aqueles que te desejam mal. Você sabe por quê? Porque aquele que está presente na tua vida não dorme, não tosqueneja, ele te guarda, ele te cura, ele te deleita em partes verdejantes, ele tem água para você, ele tem refrigério para a tua alma. Então descanse nele, confia nele, não te aflige, não te abates, aguenta, suporte um dia mau, porque você vai ser direcionado para a mesa. Amém. Depois que tu passar pelo vale da sombra e da morte, você vai se assentar à mesa. Aleluia. Porque certamente a bondade e a misericórdia dele te seguirá todos os dias da sua vida, e tu habitarás na casa dele, em nome de Jesus, por longos dias, por toda a eternidade. Amém, Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia.